Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa A Mesa com o Pai. E você sabe que hoje a gente tem a live no Facebook, corre pra lá, Facebook Karen A Mesa com o Pai, pra gente fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, né? É tão gostoso. Eu sou apaixonada por estudar a Bíblia, como eu estava conversando aqui com o Floriano, né? Gosto de ler a Bíblia, gosto de estudar e gosto de contar para todo mundo o que eu li. Então, a gente tem aí esse nosso bloco de compartilhar as reflexões da palavra de Deus. Se você gosta de pegar a sua Bíblia, fazer anotações, né? Você é daquelas pessoas que consegue ouvir o nosso programa em casa? Olha que gostoso. Pega lá a sua Bíblia, seu caderninho, a caneta que a gente vai começar. Bom, lembrando que já está dada a largada para a feira de sobremesas, lá da Casa da Amizade. O Leandro já foi lá, já entregou a minha doação de arroz doce. Quem já comeu sabe que é gostoso, nem vou ficar falando muito. É só você passar lá e levar o seu potinho. E tem muita coisa gostosa. Tem umas tortas da Cíntia, fora de série. Tem uns doces caseiros da Marília, queijos. Tem muita coisa boa de todas as meninas lindas e maravilhosas. Bom, vamos lá, gente. Vamos, porque daí no final eu divulgo mais coisas, né? Então vamos começar pra gente não estourar lá no finzinho o nosso tempo. Que será que eu vou falar? Não? Que será? Véspera de Dia dos Pais. Que será que eu vou falar? Tá aí na nossa tarja. Deus Pai. Deus Pai, Pai dos pais, né? Nosso Pai. E o nosso texto base está em Gênesis 26, no versículo 24. Fala assim, olha só, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gosta de arroz doce, Fabiano? Tá bom, então. Então você vai lá na feira, lá em frente à Caixa Econômica Federal e garante seu pote. Bom, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, versículo 24. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha só que coisa interessante que esse versículo nos diz. Que Deus é Deus dos pais. Olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Essa conversinha aqui, Deus está tendo com Isaac. Ele está falando com Isaac, que é filho de Abraão. E ele chega para Isaac e fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Então, Deus é Deus dos pais. E aí no finzinho ele fala assim: por amor de Abraão, meu servo. Duas coisas lindas. Ele ama os pais. Deus é Deus dos pais e ele ama os pais, né? Ele disse aqui para Isaac: eu amo o seu pai. O seu pai é meu filho amado. Então você aí, eu quero dizer para você, nessa data em especial que é pai, Deus ama você que é pai. Viu? Então, gente, o que eu quero refletir? Há um bom tempo atrás eu li um livro e assisti, né, numa convenção, uma ministração muito interessante sobre a paternidade. A paternidade de Deus, o homem como pai, né, a paternidade humana. E esse livro traz uma reflexão que diz que hoje nós vivemos uma crise de paternidade. Nós vivemos uma crise de paternidade, né? Hoje, cada vez mais, nós vemos crianças que não têm a presença do pai, o reconhecimento do pai, né? Há uns tempos atrás, o registro ainda saía sem nome de pai, o registro de nascimento. Então, nós vemos que muitos homens estão deixando, fugindo, se eximindo da responsabilidade de ser pai. Mas isso tudo
faz parte de um plano do inimigo para destruir a família. Então, para destruir a família, o diabo fez com que a mulher buscasse um poder, que a palavra da moda é empoderamento feminino, né? E eu realmente acredito que empoderamento feminino é algo que nasce em Cristo. Jesus empoderou as mulheres. Ele empoderou as mulheres quando ele, juntamente com Deus, decidiram que ele iria nascer de uma mulher, ia nascer de Maria. Jesus empoderou as mulheres quando ele liberta Maria Madalena. Jesus empoderou as mulheres quando ele aparece para uma mulher depois de ressurreto. Jesus empoderou as mulheres quando ele é vendido a preço de escrava, né, por Judas. Então, empoderamento feminino para mim é algo que nasce em Cristo. Todo o resto que eu tenho visto na sociedade moderna é balela. Então, assim, é distorção. Como tudo, né, que nós temos visto hoje é distorção da palavra. Então, o que o diabo fez para acentuar uma crise na paternidade foi empoderar, sob princípios e conceitos errados, a mulher e banalizar o homem. E eu digo banalizar o homem no sentido de realmente tornar banal, dispensável, inútil. E também porque banalizar, a raiz da palavra aí me lembra banana. Então tem muito homem banana, né, hoje, que não assume seu papel, não cumpre as suas obrigações. Então, assim, tudo isso, essa crise de paternidade, ela está ligada a um plano amplo do diabo de afetar realmente os papéis de homens e mulheres. E aí a gente tem hoje muitas pessoas com um problema grave em relação à figura do pai. Ou porque despreza o comportamento do pai, ou porque não tem a presença e o reconhecimento do pai, ou porque vê o pai ofendendo, humilhando, agredindo a mãe. Então, de todas essas formas, a figura de um pai vai se deteriorando, vai se tornando cada vez mais precária, né? E com isso, as pessoas passam a rejeitar essa figura paternal, porque trazer à memória a ideia de um pai não é algo confortável. Só que aí a gente se depara com um dilema. Deus é pai. Você já ouviu alguém dizendo Deus é mãe? Não, né? Normalmente a gente diz Deus é pai. E se a figura do pai te leva a um sentimento de rejeição, todo esse plano do diabo também visa fazer com que as pessoas rejeitem a paternidade de Deus. Porque, como eu já expliquei aqui em outros programas, todos nós somos criaturas de Deus, feitura das suas mãos, como diz a palavra. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus soberano. Porém, o relacionamento de pai e filho com Deus foi rompido pelo pecado no Éden, e para nos reconciliarmos, precisamos passar pela cruz de Cristo. Então, para me tornar novamente filho de Deus, como foi o plano inicial lá na criação, eu preciso passar pelo sangue do Calvário, pelo sangue de Jesus. Eu preciso passar pelo sacrifício que ele ofereceu. Passar como? Aceitando, entendendo e vivenciando essa realidade de que Cristo nos resgatou e nos transformou, nos deu o direito de adoção. E aí sim vamos nos relacionar com Deus como um pai. Então, quando a gente olha hoje e vê uma sociedade doente, machucada, ferida, o que nós temos, na verdade, é uma crise de paternidade. Uma crise de paternidade no sentido de que as pessoas rejeitam a figura paternal,
por uma série de enfermidades emocionais, né? E isso faz com que as pessoas se afastem de Deus, porque se lembram que Ele é Pai. Então, o que nós precisamos de fato é de uma experiência que nos faça voltar os nossos olhos para Deus e enxergar que Ele é um Pai diferente do que as pessoas estão acostumadas. Que Deus é um Pai que se compadece. Deus é um Pai que tem misericórdia, né? E então o Salmo 103, Salmo é lá no meio da Bíblia. Salmo 103, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que o respeitam, que reverenciam. Esse temor não é medo, tá, gente? Não é medo, não é aquela aflição. O temor é reverência, respeito, adoração. Então, como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. Então, cada indivíduo precisa passar por uma experiência com o amor paternal de Deus, porque senão, na hora que ele ouve esse versículo, como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O que isso gera de experiência própria para ele? Qual é a memória que se levanta diante disso? Porque nós somos fruto da soma de tudo aquilo que experimentamos, que vivenciamos, né? Então, se você, na sua infância, na sua adolescência, se ao longo da sua vida, a figura do pai ou foi inexistente, ou foi uma figura deficiente, a hora que você fala assim, como um pai se compadece do filho. Mas meu pai nunca ligou para mim. Então, você não consegue ter um referencial para compreender a paternidade de Deus. Você perdeu o referencial. Agora, eu leio esse versículo, o meu coração transborda. Por quê? O meu pai foi um cara sensacional, sabe? Eu não sei dizer para você como era o meu pai como funcionário, como era o meu pai como marido, como era o meu pai como administrador. Mas eu vou dizer, o meu pai sendo pai, o cara era sensacional, sabe? Então, quando eu leio esse versículo, eu tenho recursos emocionais para pensar no amor de Deus como algo maravilhoso. Agora, a pessoa que não teve a mesma bênção que eu, de ter um pai incrível, essa pessoa lê esse texto e isso não sobe ao coração dela de uma maneira plena. Então é necessário uma experiência pessoal com a paternidade de Deus para que seja realinhado, para que seja restaurada a ideia real de quem é Deus como Pai. E aí sim, desejar essa paternidade, desejar ser filho. Porque o filho, quando ele rejeita a imagem do pai, ele é o quê? Ele é um filho rebelde, né? Como a gente tem lá a parábola do filho pródigo em Lucas 15. Aquele filho rejeitou as coisas que seu pai oferecia. A morada, a comida, as provisões, a segurança do lar, a família, tudo aquilo que a imagem do seu pai trazia, aquele filho rejeitou, né? E aí ele precisou passar com uma experiência para entender que o amor de Deus, o amor do Pai, não falha, não muda, não abandona, né? Então, muitas vezes, essas coisas acabam dificultando muito a vida dos pais aqui, né? Dos homens que têm filhos. Tudo isso acaba dificultando muito a vida do pai, né? Então, se você aí tem os seus filhos e tá achando que a tarefa tá complicada, e não importa a idade, né, gente? Às vezes é difícil ser pai, ser mãe a vida inteira. Tem coisas que são experiências novas dentro da nossa vida, com os nossos filhos, e aquilo se torna difícil. Então, se você é pai, tá achando que tá pesado, o momento tá complicado, leia de novo
o verso de Gênesis 26, 24 e sinta conforto no seu coração, né? Se você é um pai que está meio perdido, que está meio assim desesperado, leia de novo Gênesis 26, 24, porque diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então esse versículo nos diz que Deus é seu pai e ele te ama, né? Por muitos motivos, mas também porque você é pai, também porque você divide com ele essa tarefa tão honrosa. Como eu disse no texto de abertura da homenagem lá no primeiro bloco, ser pai é uma tarefa que Deus escolheu compartilhar com o homem, porque Deus é poderoso e ele poderia ser pai da humanidade inteira. Deus não precisa de ajuda para coisa nenhuma. Aquilo que ele compartilha conosco, ele compartilha por generosidade. E porque Deus é generoso, ele permitiu ao homem sentir a experiência da paternidade. Então, nós precisamos entender que é necessário passar por uma experiência do amor paternal de Deus nas nossas vidas, né? Então, essa questão da paternidade estar em crise, ela é uma bola de neve, porque de geração em geração isso aumenta, né? Porque a pessoa que ela passa uma dificuldade, ela pode tomar dois caminhos. Se ela teve um relacionamento difícil com o pai ou com a mãe, né? Aqui eu tô falando tudo voltado pro pai por causa da data, né, gente? Do Dia dos Pais. Mas é óbvio que esse ensino é aplicável à vida de todos nós como filhos de Deus. E a pessoa, às vezes, ela teve uma experiência ruim com o pai que ela tem aqui nessa terra. Ela pode tomar dois caminhos. Ou decidir ser totalmente ao contrário, falar: não, eu sofri muito, eu vou ser totalmente diferente dos meus pais e fazer tudo ao contrário. Ou ela realmente pode guardar aquela amargura, toda aquela dor e transformar aquilo na sua força motriz. E aí, se um dia essa pessoa se tornar pai ou mãe, ela vai ser uma pessoa amargurada que vai reproduzir isso no relacionamento com o filho, né? Então é necessário passar por um encontro com a paternidade de Deus para que nós tenhamos restaurada a nossa visão de Deus Pai, realinhada a nossa visão de Deus Pai. Bom, os relacionamentos de pais e filhos hoje têm muitos obstáculos, né? Tem muitas coisas assim que parece que o salto de geração para geração tá cada vez maior. Antes, eu penso que a gente tinha, sim, é claro, diferenças grandes com os nossos pais, porém, parece que o mundo era menor, né? Pelo fato da gente não ter esse avanço tecnológico e você saber do mundo inteiro na palma das mãos, em poucos minutos, esse excesso de conhecimento que se derrama, que se for bem utilizado é ótimo, mas se for mal utilizado é péssimo, né? Faz com que as gerações fiquem muito distantes. Parece que a gente não era tão distante dos nossos pais, até no conhecimento, né? Eu me lembro que aquilo que ensinavam para mim na escola era muito parecido com aquilo que meu pai e minha mãe tinham aprendido na escola. Então, o salto não era tão grande, né? Então, a proximidade, a sensação de estar próximo era maior. Hoje, gente, eu vejo coisas nas apostilas dos meus filhos que eu falo: gente, eu nunca vi isso na vida. Eu não estudei isso. Tem muito conteúdo diferente, tem muita coisa nova. Então, você sente uma distância muito grande, né? Quer dizer, se distanciou de maneira muito brusca da outra geração. E quanto mais avanços, mais distância nós vamos ter da próxima geração. Então, para que os relacionamentos de pais e filhos sejam realinhados, aprumados, restaurados, é necessário que a gente faça com que o nosso relacionamento com os nossos filhos seja guiado por Deus. Como que faz isso? Nós precisamos
orar com os nossos filhos. Nós precisamos falar de Deus e com Deus a respeito dos nossos filhos, né? Enfim, é preciso colocar Deus na história dos nossos relacionamentos, senão a gente não vai conseguir manter uma conexão, porque todo o resto está distante demais. E hoje a gente olha e tá tão difícil, né? Valores como compaixão, compreensão, perdão, tolerância. As pessoas estão intolerantes, né? As pessoas estão impiedosas. A gente vê desde cedo essa geração com uma crueldade no tratamento com o próximo, que também não era comum. Isso não era comum, não era normal, né? A gente vê assim crianças com uma índole já estranha, distorcida. Você olha e fala, puxa, com essa idade fazendo maldade assim, né? E hoje tem isso. Então, esses requisitos de amor, compaixão, compreensão, perdão, tolerância, graça, correção, isso tudo está presente no amor paternal de Deus. E para que cada pai e cada mãe consiga exercitar isso, é necessário estar unido com Deus, ter intimidade. É aquilo que o nosso convidado falou. Eu preciso orar e ler a Bíblia diariamente para que eu esteja conectado com Deus, né? Ana Paula está comentando aqui na live: hoje as crianças estão dispersas demais por causa de tanta modernidade, não existe mais diálogo e sim o zap. E realmente é isso, né, Ana? A gente tem visto que até para conversar, às vezes tem pais que conversam com filhos. Eu passei essa experiência e eu fiquei assim, chocada. Eu falei, peraí, nós estamos dentro da mesma casa, é isso mesmo? Meu filho me mandou um WhatsApp para falar um negócio para mim e ele tá ali no quarto e eu tô aqui na cozinha. Como assim? É isso? Né? Então, isso tudo vai distanciando. Você já não olha mais nos olhos das pessoas. Você não conhece mais pela expressão do rosto. Você não decifra mais que sentimentos estão ali. Se existe um nível de frustração. O que acontece, né, nos relacionamentos. Então, a gente tem aqui essa questão de que valores como amor, bondade, misericórdia, compaixão, tolerância, tudo isso vem diretamente da fonte, que é o Pai, Deus Pai. Então, se os pais aqui, seres humanos, não se relacionarem com esse Deus Pai, né, vai ficar muito difícil reproduzir a paternidade ideal, porque Deus é o modelo da paternidade ideal. Então, para que você possa reproduzir isso no seu relacionamento, você precisa estar muito próximo de Deus. Às vezes é muito fácil julgar o adolescente, julgar o jovem, né? A criança, o filho, falando, mas ele se afastou de mim. Mas o quanto você se afastou do Deus Pai, que iria te orientar no caminho a seguir, naquilo que você deveria fazer, né? O quanto você está próximo do modelo. A gente precisa estar olhando no modelo, gente, o tempo todo. Quando você não sabe um caminho, e nenhum de nós sabemos o caminho, né? Vamos falar a verdade. Não vem um manual para nós assim, olha, seu filho nasceu, tá aqui o livrinho para você saber o que fazer em cada fase. Não, o livro é a Bíblia, a gente precisa correr para a Bíblia. Então, o quanto você se distanciou do modelo a ponto de estar achando a caminhada difícil demais, né? Precisamos nos aproximar do modelo. E aí a gente vai ver que sem a fonte, se você não tem a fonte, a água que você jorra, né, não é pura. E no primeiro livro das Crônicas, isso é no Velho Testamento, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 13, na parte A, diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele.
Olha só que lindo esse versículo fazendo uma promessa que Deus deseja ser Pai misericordioso. Ele quer ser Pai, nos tomar por filho, e a misericórdia dele não nos deixará. Né? Então, um Pai misericordioso, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, verso 13, na parte A. Depois, nós vemos uma outra característica da paternidade de Deus, que é o acolhimento. Deus é um Pai acolhedor. O Salmo 27, no versículo 10, Salmo 27, versículo 10 diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, o Senhor está sempre disposto, sempre preparado para acolher aqueles que sofrem, aqueles que necessitam, né? Então, não importa se as pessoas mais valorosas, mais importantes ali da sua vida, que deveriam ter uma preocupação sincera com você, seu pai, sua mãe, não importa se eles te desampararem, o Senhor te acolherá. O Senhor te receberá nos seus braços e vai cuidar de você, porque Deus é um Pai acolhedor. Outra característica é que Deus é um Pai provedor. Olha só, ainda nos Salmos, tá? Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, quando você olha e fala Pai dos órfãos, gente, um órfão necessita de tudo, não só de material, mas de espiritual, né? E o Senhor se apresenta como esse Pai sublime aos órfãos. E quando fala juiz de viúvas, é porque Deus também faz justiça. Então, essa característica de Deus provedor é que Ele provê a proteção, o colo e também a justiça e a dignidade a todos que se encontram desamparados. Outra coisa interessante na paternidade de Deus é que Ele deseja ser pai. Deus curte esse negócio de ser pai. Olha só, Gálatas é lá no Novo Testamento, uma carta de Paulo. Depois que passa os evangelhos, tá? Você vai encontrar a carta lá, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. 4, 6 de Gálatas. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba Pai. Olha só que coisa interessante quando a gente para pensar nesse versículo. De repente você lê assim rapidamente, não reflete sobre ele. Mas olha, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, quer dizer, de seu filho Jesus, que clama Abba Pai. Então, para a gente levantar um clamor a Deus, o próprio Deus nos dá o Espírito Santo, que operou em Jesus, quando Jesus clamava Abba Pai. Então, o próprio Deus faz com que o meu coração tenha o desejo de ser filho. O próprio Deus faz com que o meu coração tenha o desejo de chamar por Ele, de querer a paternidade dEle. Gente, e as pessoas que lutam contra a paternidade de Deus, as pessoas que resistem contra o amor do Pai, é uma infelicidade, porque lá dentro dela tem algo clamando e ela fica sufocando aquilo, né? Para mostrar na sua aparência exterior um conceito que não está dentro do espírito dela, porque lá dentro do espírito dela tem o Espírito Santo, né, que operou em Jesus clamando Abba Pai. E Abba Pai, Abba, né, uma palavra em hebraico que quer dizer paizinho. Então Abba Pai é um clamor de intimidade. Abba Pai é um clamor de relacionamento intenso. E Deus está dizendo aqui que Ele envia ao nosso coração o Espírito Santo que clama Abba Pai dentro de nós. Então dentro de nós existe um clamor pelo paizinho,
por um relacionamento verdadeiro, eficaz, né, com Deus. E isso é muito interessante porque, falando em clamor, né, as pessoas nos chamam de tantas coisas, né? Nos chamam pelo nome ou pelos nossos títulos, né? Aquele lá é o José, o João, ele é doutor, ele é professor, ele é mecânico, né? Então, assim, ou pelo seu nome, ou pela sua função, pelo seu título. Mas se em algum momento o filho te chamar de pai, isso é especial para você. Isso entra no seu coração de uma forma especial, né? E com Deus acontece a mesma coisa. Deus também tem nome e tem títulos. Então você pode chamá-lo pelo seu nome Yahvé, pelos títulos Deus, Senhor, Soberano, Todo-Poderoso, Fiel, Justo, Conselheiro, enfim. Mas a hora que você chama Pai, Abba Pai, Paizinho, aí o coração de Deus se move, né? Então, quando Jesus clamou Abba Pai, ele nos ensina que nós podemos chamar Deus de Pai na oração do Pai Nosso. Pai de quem? Ele não fala meu Pai que estás no céu. Jesus nos inclui nessa filiação e nos ensina a orar assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, nós temos a possibilidade de chamar esse Deus com tantos atributos, com tantos títulos, né, de Pai, para um relacionamento pessoal, íntimo, real, né? E a gente vê também que em segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo escreve assim, ó: Deus nos dá lugar de filhos, né? Ele escreve assim, ó: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, tem um título, Senhor Todo-Poderoso, tem um título aqui. Essa pessoa, dona desse título, está dizendo: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, Deus não apenas curte a ideia de ser pai, como ele deseja ser pai de muitos filhos, né? E aí a gente pode aprender com Jesus, então, a chamar Deus de pai. E novamente falo que o mais bonito de tudo isso é que Deus escolheu compartilhar isso com o ser humano, né? Ele poderia ser pai sozinho, mas ele não quis, ele quis dividir a tarefa. Então, para ser um pai semelhante a Deus, é necessário buscá-lo e receber dele a capacitação e as provisões aí emocionais para essa paternidade, né? E para a gente finalizar antes da nossa oração, quando você aí, pai, perceber que a jornada tá difícil, lembra do nosso versículo base de hoje, né? Deus chega para Isaac e fala: olha, eu sou o Deus do teu pai e eu amo o seu pai. Então, Deus vai abençoar o filho porque ele ama o pai. Olha só que coisa linda, né? Deus fala para Isaac: não temas, eu sou contigo. Então Deus vai fazer companhia, vai abençoar, vai multiplicar o filho, porque ama o pai. Então, o quanto é importante que o caráter de um pai se relacione com Deus, né? Para gerar a bênção nas suas gerações futuras, para mover essa continuidade da bênção, né? Que tira o medo, que faz companhia. Porque olha quanta coisa num único texto. Deus chega para Isaac e fala: não temas. Gente, tirar o medo é uma coisa tão importante hoje. Tirar o medo, tirar a ansiedade. Eu sou contigo, ó, você não tá sozinho, tô te fazendo companhia, eu vou te abençoar e você vai multiplicar, porque eu amo seu pai. Foi isso que ele falou para Isaac: eu amo seu pai é meu filho, né? Então, uma das coisas mais importantes que os pais podem oferecer aos seus filhos
isso, é saber que a sua geração é abençoada pelo fato dele se tornar filho e servo de Deus, assim como Abraão. Então, a você que é pai, lembre-se sempre que você pode se aproximar mais e mais, sem medidas, da presença do Senhor, e tudo aquilo que Deus vai te capacitar, vai te dar, vai alcançar a sua geração, vai abençoar a sua descendência. Amém? Então vamos orar? Vamos, se vocês tiverem possibilidade, de fazer essa oração em casa, tranquilamente, faça isso. Amém? Vamos lá. Pai Santo, maravilhoso, fiel, justo, glorioso, exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és Alfa e Ômega, princípio e fim, não há outro além de Ti, só Tu és Deus, e fora de Ti não há salvação. Tu és incomparável, o Teu nome é excelso, soberano, são tantos títulos para definir o Senhor, Deus forte. Mas nesta manhã nós queremos clamar: Abba Pai, Paizinho, e demonstrar que precisamos do Teu amor, que amamos ao Senhor. Nesta manhã nós queremos declarar que o Teu amor paternal é aquilo que nos cura, nos restaura, sara as feridas do nosso coração, é aquilo que realinha a nossa família à Tua presença, aos relacionamentos aqui nessa terra, sendo curados pela presença do Senhor, pela essência da Tua paternidade. Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor promova um milagre de restauração sobre cada lar, que o Seu amor paternal, que essa Sua capacidade de ser um Pai zeloso, generoso, amoroso, possa sinceramente transformar o coração daqueles que não sabem ainda que há um espírito lá dentro clamando pela Tua presença, clamando, Abba Pai. Que todos estes filhos parem de lutar, que abaixem as armas, que Te desejem para uma vida nova e feliz. Nós sabemos que o Senhor tem provisões maravilhosas de paz, de alegria, de ânimo novo, de novas forças para todos aqueles que Te desejam. Te louvamos por este Dia dos Pais que o mundo comemora amanhã, que nós comemoramos amanhã. Clamamos a Tua bênção de saúde, de paz, de reconciliação sobre cada coração paterno. Que o Senhor alivie a bagagem dos corações dos pais, que o Senhor alivie o fardo. E que o Senhor mesmo lhes dê de toda a Sua graça, de toda a Sua gentileza, para que eles sejam pais assim amáveis. No nome de Jesus, Senhor, trazemos tudo diante de Ti, Te agradecemos por esse tempo e pela Tua palavra. Amém. Amém, pessoal? Então, estamos aqui com os nossos recadinhos para poder encerrar. Bom dia, Tia Li, que saudade, que bom que você apareceu aqui na live. Beijo, manda beijo para todo mundo aí, tá? Dá parabéns pro papai que cuida da Liz, né? Esse coraçãozão, beijão pra Esté. Bom, deixa eu deixar os recadinhos, né, gente? Recadinhos. Hoje eu já falei no começo, a nossa cidade tá movimentadíssima. As ONGs estão mandando ver no trabalho voluntário aqui, fazendo de tudo, né, pelas suas causas. Bom, feira de sobremesa já começou, vou sair daqui, vou pra lá, vou ajudar as meninas a vender um docinho. Lá em frente à Caixa Econômica Federal, feira de sobremesas e salgados da Casa da Amizade, né? Já tá rolando. Outro evento bacana que daqui a pouquinho acontece ali na Praça Hélio Micheloni é o Mamaço,
É hora do mamaço. As mamães que estão amamentando aí vão todas lá com os seus bebês dar mamar na praça para mostrar, olha, a amamentação é importante, tem que amamentar sim, fortalece o vínculo, faz bem à saúde. E tem que parar com essa baboseira toda de que é feio amamentar, porque não, é lindo. Bom, lá na Praça 10 horas, tá? Praça Hélio Micheloni. Pessoal do GAMI, Grupo de Apoio Materno Infantil, fazendo então a hora do mamaço. Outro Bazar da Pichincha que já está rolando, vai até o meio-dia, das 8 ao meio-dia, ali na Avenida Ademar de Barros, bem em frente ao cinema. É da ONG Apelos e Patas, que cuida dos nossos bichinhos aqui de rua, os abandonados, os maltratados, né? Já tá rolando o Bazar da Pichincha lá em frente ao cinema, então, pela ONG Apelos e Patas. E à tarde também tem outro bazar. À tarde, Bazar do Iama, que atende criança e adolescente lá no Jardim Brasil, na Rua Paraná 260, das 14 às 17 horas, Bazar da Pichincha do Iama. Dia 18, que é no próximo final de semana, no domingo que vem, né? Na outra semana, o Apelos e Patas também vai fazer o primeiro chá beneficente, lá no Centro Comunitário Dirso Latini. Então, a partir das 14 horas, chá beneficente da Apelos e Patas, no outro domingo, dia 18 de agosto, lá no Dirso Latini. Convites individuais a R$20. É só procurar as voluntárias da ONG que elas têm os convites para vender. E dia 25 de agosto, feijoada do Rotary. Feijoada do Rotary somente para retirar, das 11h30 da manhã às 14 horas. R$40, uma porção que serve 2 pessoas. Acompanha arroz, vinagrete e farofa. E eu e o Leandro, nós vamos lá ajudar a galera do Rotary a fazer. E todo mundo sabe que a feijoada do Leandro é uma delícia, né? Então, cola que é sucesso. Bom, gente, deixar o beijo aqui para as nossas meninas parceiras, a Patrícia da Livraria Monte Sião. Ali no box 2 da rodoviária de Adamantina você encontra a Livraria Monte Sião, que tem bíblias, variedades em bíblias, livros a respeito de edificação pessoal, livros de autoajuda, livros da doutrina, enfim, camisetas e bonés, tudo em artigos e presentes evangélicos, ok? Janaína Betil, a Jana lá da Alvorada Construção e Acabamento, que tem também o departamento de decorações e utilidades domésticas, sempre com novidades incríveis, uma coisa mais linda para cada ambiente especial da sua casa. Na Rua Mário Oliveiro 586, Alvorada Construção e Acabamento. Um beijo para Tati, da loja Tatiane Moreira, de calçados femininos aqui em Adamantina, também acessórios, bolsas, uma linha cada vez mais completa para deixar as mulheres, além de lindas, com conforto e modelos exclusivos. Também quero deixar um beijão para Débora, do Espaço de Beleza Débora Balbino, né? Minha cabeleireira, que a Débora entende tudo de cabelos, penteados, cortes, visagismo, coloração, terapia capilar, tudo que você precisar saber, o que eu passo, como que usa isso, o que eu faço nesse meu cabelo, a Débora resolve. Rua Antônio Schmidt Vilela 699. E um beijo para Fran Espina, que é coach de emagrecimento, né, esteticista da área de estética corporal, e também a Fabiana Golfeto, nutricionista, as meninas com a clínica lá em Lucélia, na Avenida Brasil 1089. Então tem programas de emagrecimento intensivo, tem reeducação alimentar, tem nutrição esportiva, tem aí uma variedade enorme, não só de atendimento, mas de produtos, né? Produtos para cooperar com o emagrecimento, ok? Tia Lita dizendo que a feijoada do Lê é boa mesmo. Ano passado ela comeu a feijoada do Lê no meu aniversário de 40 anos. E é isso aí. Bom, gente, agradeço a participação de cada um de vocês. Pessoal que ficou aqui na live com a gente. Beijo para todos que passaram por aqui comigo. E sábado que vem eu tô de volta, que o seu final de semana seja muito gostoso, muito abençoado, cheio de festa aí, viu? Até sábado que vem às 7 da manhã aqui na Life FM. Shabbat Shalom!